Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Firme com Jesus. Glória a Deus, né? Temos que a cada dia nos aproximar mais de Deus, né? Buscar mais da parte dele. Não podemos sair da presença de Deus. Permanecer, né? Com Deus no controle de tudo das nossas vidas. Continuarmos orando, perseverando no Senhor, né? Para que a gente venha receber o nosso milagre, a nossa cura, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Eu estou aqui com a Bíblia aberta em Jeremias capítulo 1, onde a palavra diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações, te dei por profetas. Então disse eu ao Senhor Jeová: És que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não diga eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: És que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares e para destruíres, para arrancares e também para edificares, para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? Eu disse: Vejo uma vara de amêndoa, de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez dizendo: Que é que vês? Eu disse: Vejo uma panela ferver, cuja face está para a banda do norte. Disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão a cada um por o seu trono, entrada das portas de Jerusalém, contra todos os seus muros, arredor, contra todas as cidades de Judá. Eu pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de toda a sua malícia, pois me deixará a mim, queimarás incenso a Deus estranho, e se curvaram-se diante das obras das suas mãos. Tudo, pois, siga os teus lombos, levanta-te e diz tudo quanto eu te mandar, não determine diante, te mandar, não determine diante deles, porque eu farei com que não temais na sua presença, porque és que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro. Eita glória, eita Deus poderoso. Meu irmão, que palavra forte, glória a Deus. Glória a Deus. Aqui foi a promessa de Deus na vida de Jeremias, o profeta Jeremias, aonde tudo começou, né? Jeremias era um homem, não sabia, ele disse para Deus que não sabia falar. Deus disse que ia colocar as palavras na boca dele. Deus ia levar ele aonde Deus preparou o caminho para que ele fosse. E lá Deus ia fazer tudo o que tinha que fazer através da vida do profeta Jeremias. Glória a Deus. Que poder é esse? Aleluias. Meus irmãos, essa é a promessa de Deus na vida de um escolhido, na vida de um profeta do Senhor. Quando Deus chama, meu irmão, o filho dele, o servo dele, o escolhido dele, para determinada coisa, para determinada situação, Deus prepara tudo, Deus capacita, Deus dá a palavra, Deus guarda, Deus protege. Aonde quer que a gente vá,
Deus está conosco, né? Às vezes a gente fica imaginando, né, quando Deus determina um lugar para a gente ir. Mas só que antes da gente chegar em determinado lugar, Deus já preparou tudo. A nossa ida, a nossa chegada lá, né? O que vamos falar, Deus é que vai nos dar palavra. O que vai acontecer ali é Deus que vai mover ali através das nossas vidas. E não adianta, né? Não adianta ninguém tentar contra a vida do servo de Deus, contra a vida daquele escolhido do Senhor. Às vezes a gente se acha pequeno, né, meu irmão? Às vezes a gente acha incapaz, né? Às vezes a gente olha para a nossa capacidade, né? Para nossas condições físicas, né? E a gente fica se perguntando, meu Deus, como é que eu vou? Como é que eu vou ter isso? Como é que eu vou conseguir isso? Mas, meu irmão, Deus é um Deus que pode tudo. Se Deus te escolheu como um escolhido dele, como um profeta dele, pode ter certeza que aonde ele te enviar, ele vai preparar tudo para você, a tua caminhada, a tua chegada. Não importa para onde você vai, Deus ele vai estar contigo todo o tempo, né? Aqui Jeremias questionou dizendo a Deus. Deus ele falou para Jeremias que ele foi escolhido, né? Dentro do ventre da mãe dele, ele já foi santificado. Oh, glórias! Que privilégio, meu irmão, que coisa linda. Deus escolher a gente dentro do ventre da nossa mãe, aonde a gente nem imagina o que ia acontecer, o que vai acontecer com a vida da gente. A gente passa, né, por uma jornada toda nas nossas vidas. E aí quando a gente passa a servir a Deus, a gente começa a entender os mistérios de Deus nas nossas vidas. E a gente começa a ver, né, o trabalhar de Deus na vida da gente. A gente começa a ver as coisas acontecendo nas nossas vidas através do poder de Deus. Quando você tem um chamado de Deus, né? Não adianta tentar, não adianta invejar, não adianta desejar mal a pessoa, não adianta. As coisas de Deus, as promessas de Deus, elas se cumprem sim, né? Na vida do servo, ainda que não seja fácil, né? Mas Deus está ali guiando, Deus está preparando a pessoa, capacitando ela, né? Para aquilo que Ele quer com aquela pessoa. Meu irmão, se você olha, se alguém olha para você e diz que você não é nada, que você não é ninguém, que você não vai dar para o que presta, que você não dá para nada, só vai dar para coisa ruim. Meu irmão, se Deus tem algo na tua vida, isso é que importa. Não adianta as palavras ao contrário, não adianta as pessoas te excluir, né? Te humilhar, não adianta elas não querer que você faça parte da vida dela. Os planos de Deus, ele se cumpre na tua vida. Se Deus tem um plano sim na tua vida, ele vai cumprir, ele vai velar com uma palavra dele, como aqui na palavra aqui fala, que ele vela pela palavra, ele cumpre. Se ele tem uma promessa na tua vida, não importa o que falam para você, se alguém chega, te desmerece, te diminui, diz que você não presta para isso, não presta para aquilo, para Deus você tem um grande valor, para Deus tu é valioso sim, para Deus tu é vaso de honra para Ele, para Deus tu presta sim, tu vai levar a palavra de Deus para muitos lugares, tu vai pregar em muitos lugares sim, tu vai louvar em muitos lugares, tu vai agradar a Deus. Se a promessa de Deus na tua vida é louvar, Deus vai te capacitar, te preparar para aquilo que Ele quer. E você vai, levar a palavra de Deus. Pode ser cantando, pode ser tocando, pode ser pregando. Não importa. No tempo que Deus te chamar, Ele vai sim cumprir com a palavra dele na tua vida. As promessas de Deus não falham, né?
na vida daqueles que ele escolhe. Jeremias foi um escolhido de Deus, né? Tanto que Deus disse, ele disse: "És que não sei falar, porque sou uma criança." Mas o Senhor me disse: "Não diga eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo." Eita Deus, meu irmão, se Deus te mandar em um lugar, te mandar falar, vai. Não temas, porque Deus é contigo. Ele está contigo na caminhada, Ele está contigo na direção, Ele está contigo na força, Ele está contigo em tudo aquilo que você precisar. Glória a Deus, glória a Deus. A caminhada de Jeremias foi grande. A vida do profeta de Deus não é flores, não é só flores, não é só maravilha. O profeta, ele sofre rejeição, ele sofre perseguição, ele sofre rejeição, ele sofre humilhação. As pessoas, elas têm ódio do profeta quando elas sabem que Deus é na vida daquele homem ali, que Deus tem algo grande na vida dele. As pessoas rejeitam, as pessoas odeiam, as pessoas desejam mal. Isso tudo é ódio no coração do profeta de Deus, pelo homem de Deus. Mas não adianta você que rejeita o profeta, você que deseja mal o profeta, você que inveja do profeta, você que contenda contra o profeta, você que abandona, exclui o profeta, rejeita, reta glória. Não adianta, não adianta, porque ele é escolhido de Deus, queira você ou não, aceite você ou não. Ele é um escolhido de Deus e não é você, não é ninguém que vai barrar, que vai impedir os propósitos de Deus na vida dele, as promessas de Deus na vida dele, ainda que ele sofra tudo isso, mas ele vai permanecer na verdade, pregando a verdade, falando a verdade. Meu irmão, você já percebeu que o profeta, ele fala na cara, ele lança a palavra, doa o que doer, goste quem gostar, aceite quem aceitar. Mas quando a palavra é liberada da boca do profeta, ela é igual a espada de dois gumes. Eita glórias, ela entra cortando. Porque foi para isso que Deus chamou. Deus não chama profeta covarde. Deus não chama profeta vergonhoso, tímido. Deus capacita. Se ele for tímido, Deus bota, ó. Deus bota a palavra na boca dele. Deus bota, tira a timidez. Deus usa como espada, Deus usa com palavra dura. O profeta é para falar a verdade, é para pregar a verdade, é para passar o recado dentro da verdade. O que Deus mandar falar, tem que falar. Eita glória! Mas tem gente que não gosta, né? Quando um profeta chega no lugar, as pessoas, aqueles que conhecem o verdadeiro profeta de Deus, já fica com o pé atrás, já fica meio, né, se tremendo de medo. Porque na Bíblia aqui, quando o profeta chegava em uma determinada cidade, as pessoas perguntavam: "A sua vinda é de paz, profeta?" Porque sabia que aonde o profeta chegava, meu irmão, eita Jesus, ali tinha algo de Deus tremendamente, tinha algo de Deus forte ali, que o profeta vinha trazer, tanto para conserto, né? Tanto para repreensão, tanto para colocar no eixo. Eita Jesus, quando o profeta chega, meu irmão, pode ter certeza que algo de Deus ali vai acontecer, algo diferente ali vai acontecer. E ele não guarda a palavra para ele. Deus, quando manda o profeta em um determinado lugar, é para falar aquilo que Deus mandar falar. Deus bota a palavra na boca e a palavra sai como espada de dois gumes, cortando. E aí tem gente que não gosta, tem gente que não aceita, tem gente que murmura. Eita Jesus!
Se um profeta chegar na tua casa, minha irmã, trate bem, viu? Se um profeta chegar na tua casa, receba ele bem, porque pela vinda de Deus, foi mandado de Deus, o verdadeiro profeta, não é o falso profeta não, é aquele que fala a verdade, aquele que não mede esforço para falar aquilo que Deus manda, gostando a pessoa ou não, aceitando ela ou não. Eu já vi profeta de Deus chegar em determinado lugar e a palavra ser palavra de conserto, de correção, palavra de cura, porque aquela casa ali estava bagunçada. Aí Deus enviou o profeta lá para a palavra, da palavra de conserto, palavra de correção, palavra de cura. Eu conheço um certo profeta que ele foi em determinada cidade e foi em determinada casa, eu não vou citar aqui a casa, mas se a pessoa assistir esse vídeo todo, ela vai saber que foi com ela. Deus mandou ele ali, porque a serva do Senhor, a serva dele, a serva de Deus, estava precisando de uma palavra de conserto, uma palavra de correção, uma palavra de cura, porque Deus já estava vendo que se ela não ouvisse do profeta naquele dia, hoje ela não estaria viva, ela poderia hoje estar morta, e Deus mandou o profeta lá para alertar que ela não estava bem. Quando o profeta bateu o olho nela, Deus mostrou logo, se ela não se cuidasse, ela ia descer à sepultura. Será, meu irmão, que tu está preparado para ouvir a verdade de Deus? Eita Jesus! Tu está preparado para ouvir a palavra de Deus verdadeiramente? Porque não é todo filho de Deus que gosta de ouvir a verdade não, minha irmã. Nem todo mundo gosta de ouvir a verdade de Deus. Muitos ouvem, mas não aceitam a palavra. Não aceita aquilo que vem de Deus. Por mais que seja para a sua salvação, por mais que seja para você não morrer, por mais que seja para você ser curado, para você se aprumar nos caminhos de Deus, ainda assim tem pessoas que não gostam. Porque muitos dizem que serve a Deus, que obedece, mas quando Deus envia o profeta para falar algo, para dar uma palavra de conserto, uma palavra de correção, a pessoa ela não gosta, ela murmura. Quando o profeta sai, ela fica falando, ela fala mal, mas tem outras que aceita de boa, sem questionar, dá ouvido à palavra de Deus, guarda na tábua do teu coração e aí bota em prática aquilo que ouviu. E aí sabe o que Deus faz? Deus levanta, Deus cura, Deus abençoa, né? Deus faz um milagre acontecer. Tu acha que a ida desse profeta nesta casa, se Deus não tivesse mandado ele naquele dia, naquela casa, daquela serva dele, será que ela estaria viva hoje? Será que ela recebeu de Deus? Se ela não tivesse botando em prática, ela estaria viva hoje? Não. Então, esta serva aqui, ela recebeu a palavra, minha irmã, meu irmão. Ela guardou no coração. Ela ouviu atentamente quando o profeta falou para ela. Sabe o que eu vi em você, só em olhar para você, a sua situação? Se você não se cuidar, você vai morrer. E ela ouviu atentamente, ela guardou a palavra, ela não reclamou, ela botou em prática e ela está viva para a glória de Deus. Foi milagre, viu, minha irmã? No dia que o profeta foi aí na tua casa, foi milagre de Deus. A tua cova já estava aberta. Se você continuasse do jeito que estava, se você permanecesse como você estava, mas Deus mandou o profeta aí na tua casa
para te livrar da morte. Para a glória de Deus, tu tá aí de pé. Para a glória de Deus. Glória a Deus. Tudo é para a glória de Deus, meus irmãos. Falando de Jeremias, né? Jeremias sofreu. Como um profeta, sofreu um bocado. Se você ler o livro de Jeremias todo, foi humilhação, foi perseguição, né? Foi rejeição. Tudo que você imaginar, esse profeta aqui sofreu. Por amor a Deus, pela obediência ao Senhor, né? Pela palavra de Deus. Onde ele chegava, ele falava a verdade, pregava a verdade, falava o que Deus mandava ele falar. E ainda assim o povo queria bater, matar. Porque muitos não aceitam a verdade de Deus. A verdade dói, né? Mas eu ainda prefiro ouvir a verdade do que morrer enganada, né? Eu prefiro ouvir a verdade de Deus. Ainda que ela doa, mas eu prefiro ouvir sempre a verdade de Deus. Glória a Deus que Deus zela pelos filhos dele, pelo povo dele. Porque tem muitos filhos aqui que não era para estar mais de pé. Mas pela graça de Deus, pela compaixão de Deus, Deus deixa ainda estar de pé. Glória a Deus. As promessas de Jeremias aqui, né? Que Deus botou a palavra na boca. Deus deu tudo a ele, santificou. Deus levou ele. Deus deu a palavra. Deus, né, velou com a palavra dele na vida de Jeremias. As pessoas, ela tem uma maneira de... Antes as pessoas, eu falava, quando eu via as pessoas falar de Jeremias, que era um profeta chorão, até às vezes falava. Mas depois, meus irmãos, que eu meditei mais na palavra, eu retirei essa bobagem, porque vá estar na pele dele. Ninguém queria estar na pele de Jeremias passando o que ele passou. Tinha razão mesmo dele chorar, porque quem é que suporta tanta coisa? A única coisa que a gente pode mesmo é chorar. Quando a gente, servo de Deus, sofre uma humilhação, uma rejeição de alguém, né? Quando um irmão levanta um falso contra nós, quando a gente é injustiçado, o que é que a gente faz? A gente chora, a gente se entristece. Por que falar de Jeremias, um profeta chorão? Quem quiser que vá para o lugar dele para ver se ele era porque ele chorava porque ele queria, porque ele gostava, era o sofrimento, eram as coisas que ele passava. As promessas de Deus, meu irmão, se cumprem, viu? Na vida daqueles escolhidos, daquele que ele escolheu. Se você foi prometido de algo por Deus e ainda não aconteceu, mas vai acontecer, porque Deus, ele está te preparando, ele está te capacitando para quando você ir para os lugares, você aguentar, né, as coisas que vêm pela frente. Quando Deus te mandar falar, você não pode temer, você vai ter que falar. Aonde Deus te mandar ir, você vai ter que ir. Não importa, meu irmão, que seja no meio de leões, né, de lobos, devoradores, não importa, mas Deus vai estar contigo na tua caminhada. Mas as promessas de Deus, elas se cumprem. Deus vela com a palavra dele. Quando eu vejo aqui Jeremias falar que ele falando que ele não sabia falar, porque ele era como uma criança, mas o Senhor disse que não diga que ele era uma criança, porque ele ia botar a palavra, né, na boca de Jeremias. Eu me sinto um pouco assim. Quando Deus falou comigo que tinha algo na minha vida, né? Deus um dia usou um vaso para falar que ele estava colocando algo nas minhas mãos, que eu ia conduzir, né? Deus tinha algo para fazer na minha vida. Eu não esperava, meu irmão, que fosse pregar a palavra, porque eu sempre gostei de falar de Deus. Mas eu falava, como é que eu vou pregar a palavra de Deus se eu não sei ler a Bíblia?
se eu não entendo a Bíblia. Eu lia gaguejando demais, porque as palavras da Bíblia para mim é um pouco difícil, complicada. Mas Deus foi me capacitando, Deus foi me dando o entendimento, Deus foi me dando a palavra, Deus foi colocando a palavra na minha boca, me dando o entendimento da palavra, falando comigo às madrugadas, que palavra eu devo pregar, deveria pregar. Deus na madrugada me fala o livro todo, a palavra toda. Eita glórias! E a palavra de Deus, meu irmão, se cumprindo nas nossas vidas. Basta a gente crer e esperar no Senhor, porque Deus não falha. Ele vela pela palavra. E aqui, quando Deus fala para Jeremias que no ventre da mãe dele, ele já era um escolhido, ele já era santificado por Deus. A gente, muitas vezes, a gente não sabe qual é o plano de Deus nas nossas vidas. É no decorrer do tempo que Deus vai falando com a gente, o que Ele tem para nós, o que Ele quer com nós, né? E Deus falou comigo que Ele tinha na minha vida, o que Ele tem na minha vida. E olha, meu irmão, foi muito tempo atrás, Deus usou um vaso para falar comigo desta forma. Eu não entendi naquela época os mistérios de Deus. Uma profetisa disse para mim que ia chegar um tempo que ia ter alguém que ia olhar para mim e ia dizer assim: já está assim, já está desse jeito, Eu não entendi. Eu não entendia o que Deus queria falar, o que Deus falou naquele tempo. Hoje eu entendo, hoje já veio o entendimento, o porquê. Porque quem me conhecia lá atrás, lá mais distante, pessoas próximas de mim, que me conhecem, achou que eu nunca seria capaz de pegar a Bíblia de Deus e pregar a palavra. Essa pessoa, ela me desejava coisas boas, me parabenizava quando eu mandava uma mensagem de Deus. Mas no dia que ela ouviu uma pregação minha aqui, da parte de Deus, eu pregando, eu não sei o que foi que aconteceu, minha irmã, que tudo mudou. Então o que Deus falou comigo lá atrás, que ia ter pessoas próximas a mim, que ia olhar para mim e ia dizer assim: já está assim? Já está desse jeito? Como é que pode? Porque ela olhou para mim e viu na minha pessoa, na minha aparência, no jeito de falar, talvez por não saber falar, talvez por não saber ler tanto a Bíblia, me julgou, né? É como diz, julgou o livro pela capa. E aí falou. Deus já tinha avisado antes mesmo de eu estar aqui pregando a palavra dele. Oh, glórias! Mas isso aqui é para a glória de Deus. Isso aqui é para glorificar o nome de Deus. E que toda inveja cai por terra. Porque a honra não é minha, a honra é de Deus, a glória é de Deus, é para glorificar o nome dele. Cada vez que eu chegar aqui para pregar a palavra de Deus para vocês, dizendo que Deus faz, que Deus cumpre aquilo que Ele promete, que Ele faz milagre, que Ele opera milagre, que Ele cura, que Ele liberta, é porque Deus faz isso mesmo, porque Deus fez na minha vida. A promessa dele está sendo cumprida na minha vida, está se cumprindo dias após dias, pregando aqui a palavra de Deus. Eu olho para mim hoje e digo: meu Deus, só o Senhor mesmo para me dar entendimento da tua palavra, para me ensinar a pregar a tua palavra. Oh, glórias! Então, meu irmão, não importe, não se entristeça, não se diminua, não fique cabisbaixo quando alguém olhar para você e dizer que você não é nada, que você não é ninguém, que você não vai chegar a lugar nenhum. É mentira de Satanás, é mentira dela.
Deus tem coisas grandes na tua vida. Deus tem promessa para tu. Deus tem promessa para te dar. E ela vai se cumprir na tua vida, querendo teu inimigo ou não, querendo os invejosos ou não, querendo aquelas pessoas que não querem ver você crescer ou não. As promessas de Deus vai se cumprir na tua vida, assim como está se cumprindo na minha, para glorificar o nome de Deus. Amém? Para Deus você é valioso, para Deus você é valiosa, você é varoa, você é varão, você é vaso na mão de Deus. E Deus vai te usar muito na tua vida. Deus vai te mandar para lugares que você nunca imaginou pisar. Deus vai te usar como você nunca imaginou. Oh, glórias! Oh, glórias! Tem duas pessoas aqui nesse vídeo, nessa live, que é inscrito neste canal. Um é, mas outro não. Que Deus tem promessa na vida de vocês. Espere, meu irmão. Espere o tempo de Deus. Que tu vai ver as promessas de Deus ser cumpridas na tua vida. Tu vai ver as promessas de Deus se cumprir na tua vida. Uns, Deus já deu o talento. Deus está preparando, capacitando ele para levar para longe, para alegrar muitos servos do Senhor com a sua música, com o seu louvor. Oh, glórias! Tome posse da tua palavra, da tua bênção, da palavra de Deus. Tome posse. Você ainda vai alegrar muitas vidas, tocando e louvando, para agradar a Deus. E as promessas de Deus vai se cumprir na tua vida. O outro, Deus fez uma promessa. Deus disse que vai te dar um bem material. Você vai assistir, você vai saber que é você. Espera que Deus está preparando a tua bênção. Deus tem uma bênção para te dar e Ele vai te dar. No tempo certo, na hora certa, tu vai receber a tua vitória. Creia, porque Deus já te falou. Deus já te confirmou o que era. Deus já te deu a segunda confirmação. Então espere que tua bênção está chegando. Mas não é para se exibir não, viu? É para glorificar a Deus. Cuidado com quem você vai carregar com você, viu? Vigie quando Deus te der essa bênção, tá bom? Glória a Deus. Que Jesus abençoe a vida de vocês. Que a palavra nesta noite tenha falado ao teu coração. Que o Senhor tenha falado contigo nesta noite. Que esta palavra nesta noite tenha sido resposta para a tua oração. Não se sinta abandonado, não se sinta inferior, não se sinta pequeno, porque para Deus tu é valioso, para Deus tu é valiosa, varoa e varão. Quando alguém não quiser contar com você, quando alguém não quiser te dar importância, quando alguém não te der ouvido, quando alguém não quiser saber de você, não se preocupe não. Deus é contigo. Deus está contigo todo o tempo. É Deus que te justifica. É Deus que cuida de você. É Deus que te dá condições para pagar tuas contas. É Deus que abriu a porta que tu tá hoje. Então não se preocupe não. Deixe quem quiser te humilhar. Deixe quem quiser te invejar. Deixe quem quiser falar de você. Deixa. Na hora certa, Deus vai cumprir com a palavra dele na tua vida. E aquelas pessoas que falaram de você, que você não era nada, que você não era ninguém, que não ia para lugar nenhum, vai ver a promessa de Deus na tua vida. E ainda vai ter que vir até você te dar parabéns pelo milagre, pela bênção que Deus te deu. Amém? Glória a Deus. Jesus abençoe.